volta com a Roberta Galvani, ela que é advogada e especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e que hoje nos traz uma nova apresentação. O que era uma lei, hoje já fez até mudanças na nossa Constituição. É isso, Roberta? Bom dia, Adriana. Um prazer estar aqui de novo. Sim, houve uma alteração na Constituição Federal. O artigo 5º, ele é considerado uma cláusula pétrea. O que isso significa? Que só pode ser alterado quando houver uma nova Constituição. E o Senado, é aprovado pela Câmara dos Deputados e já sancionado, alterou o artigo 5º para incluir a proteção e privacidade de dados pessoais. Ou seja, se as pessoas não respeitarem mais a privacidade dos dados pessoais, vai infringir não só a lei federal, que é a LGPD, mas também a Constituição Federal. Perfeito. A LGPD, ela traz mais transparência no contato entre cliente e fornecedor. Além dessa transparência, o que mais ela muda na vida das pessoas, Roberta? A LGPD, ela traz a autodeterminação informativa. O que é? As pessoas têm o direito de buscar a informação, seja na internet, seja qualquer meio de conhecimento. Porque hoje o que acontece é que a hora que você, por exemplo, fala perto de um celular, e você, por exemplo, você fala uma marca X de carro, de repente começa a aparecer propagandas ali no teu celular, onde você entra na internet, aparece lá a marca que você falou perto do celular. Você não pode mais isso, porque o indivíduo ele tem o direito de buscar as informações. E os dados dele têm que ser protegidos a qualquer custo, com todo o respeito, e observando os direitos dos titulares. Hoje, os titulares de dados, nós, titulares, temos o direito de confirmar se aquela empresa X possui nossos dados, tem direito de acessar quais os dados que a empresa tem o direito de corrigir também esses dados. Por exemplo, se eu mudei de endereço, mudei de telefone, mudei de e-mail, eu tenho o direito de pleitear essa correção na empresa, né? Tem direito também de determinar a portabilidade desses dados. Por exemplo, se eu assino uma determinada televisão, eu posso estar pedindo assinatura de outra e pedindo para essa que eu assinava anteriormente passar os meus dados para a nova, né? Tem direito também de saber com quem são compartilhados esses dados, isso entra muito naquela questão do INSS que você falou, né? Uhum. E antes de saber que você estava aposentada, você começou a receber ligações, né? Então, o titular ele tem direito de se informar junto a qualquer órgão ou empresa se há o compartilhamento desses dados, né? O direito de revogar o consentimento quando o tratamento é fundamentado no consentimento. Ou seja, a gente, direitos nós temos bastantes. As empresas têm os seus deveres. O que isso pode estar prejudicando as empresas que não respeitarem os nossos direitos? Você disse, existe a multa, e é um valor bem alto. Além da multa, existe alguma outra forma? Adriana, a LGPD, ela é uma lei bastante complicada, na medida que ela pode proibir a atividade de tratamento de dados, ou seja, ela pode fechar
uma empresa, porque não há nenhuma empresa que sobreviva sem atividade de tratamento de dados. Porque se eu tiver um funcionário, eu vou ter que tratar esses dados. E se eu for proibida do tratamento, não tem como eu contratar. Então, a multa, ela é, apesar de ser bastante elevada, ela não é a pior sanção que existe nessa legislação. E ainda tem mais. Todas as sanções que são aplicadas com base na LGPD, elas são publicizadas. Na medida que o consumidor ele tem ficado mais receoso de fornecer os dados pessoais, se ele souber que a empresa já sofreu uma sanção da LGPD, ele vai pensar duas vezes antes de fornecer dados para essa empresa. Hoje, por exemplo, eu tive conhecimento que na data de ontem, a empresa iFood teve um incidente de privacidade. Eles não tiveram acesso a dados pessoais, tá? Só houve uma troca aí de nomes, né, de restaurantes, de parceiros aí do iFood. Eu não sei nem se você ficou sabendo disso. Sim, o que eu vi, as últimas informações que eu tive, é de que um funcionário da empresa, na hora que ele foi abastecer alguns dados, e aí ele fez a troca de nomes, alguma coisa errada. E isso gerou uma série de conflitos. Bem lembrado, o que isso pode estar dando de consequências para a iFood? O iFood, ela pode, né, tá sujeita às sanções, como qualquer outra empresa. Tá. Por exemplo, multa, será que algum dado saiu dali de dentro? Então, agora a Lei Geral de Proteção de Dados vai estar analisando, vai estar pesquisando isso? Ela pode ser penalizada? Pode sim. Outra coisa, a gente tem ouvido várias matérias sobre os hackers, né? Eles entram em algumas instituições, eles fazem uma devassa. E quando isso acontecer, como que a pessoa como que a empresa pode estar se precavendo também, né, Roberta? Que de repente não foi a gente sabe que hoje está muito difícil, por mais que você consiga driblar esses hackers, eles são mais espertos do que, às vezes, até as nossas polícias. Eles invadem tudo. E aí? É a empresa que vai ser penalizada também? Então, a empresa que ela estiver adequada à LGPD, tudo isso vai ser analisado. Obviamente que os incidentes de segurança, eles podem acontecer porque os hackers são, assim... terríveis. Eles conseguem mesmo invadir, mas no momento que a empresa está adequada, tomou todas as providências de precaução, obviamente que as sanções serão um pouco mais brandas. Às vezes, ao invés da multa, vai tomar uma advertência, né? Porque o processo de adequação da LGPD é um processo de conformidade, baseado no compliance. Você identifica o risco, né? Vai verificar o porquê que aconteceu, qual o procedimento que a gente pode estar adotando para mitigar esse risco, e aí você monitora. Entendi. Bom, e para as empresas do turismo, pousadas, restaurantes, hotéis, quem tem o seu cadastro, como que eles podem... Agora nós estamos chegando no período de Black Friday e também nós estamos em final de ano, para um setor que foi muito punido diante da pandemia, como que eles podem trabalhar mais tranquilos frente à LGPD? E-mail marketing, a gente já viu que teve problema com o hotel. Como que eles podem trabalhar neste momento, Roberta? Olha, Adriana, eu aconselho a procurar se adequar o mais rápido possível,
porque nós ensinamos, em caso de incidente de privacidade, qual a conduta a ser tomada, como que é feito esse mapeamento, com quem nós vamos compartilhar, os fornecedores desse ramo, que são muitos, né? Como nós vamos ter que analisar esses fornecedores para ver a adequação deles, rever contratos, termos de confidencialidade, códigos de conduta. Então, tudo que gira em torno dessas empresas do turismo tem que ser revisto e adequado à legislação, para que, se houver um incidente de privacidade, porque não é se houver, né? Quando houver, que eles consigam aí minimizar os danos. Outra coisa, como nós estamos na época da informática, o WhatsApp, ele cria vários grupos. E antigamente, você abria teu celular, teu nome já estava em vários grupos. Isso também não pode mais. Ou pode? Não pode. O titular, ele tem que autorizar. Perfeito. Você tem que fazer o convite para a pessoa anteriormente, se ela aceitar, e sim você inclui. É isso, né? Com certeza, a pessoa tem que confirmar, eu aceito. O aceite tem que ser fornecido de forma clara. Então, para vocês administradores de grupos, que vivem colocando, porque eu já apareci em grupo, não está no gibi. E aí eu falo assim, mas eu fico com dó muitas vezes de tirar, né? E tem hora que você é bombardeada com informações que não dizem ao teu respeito. Então, vamos tomar mais cuidado, né? Que agora Mas, Adriana, essas condutas, elas só vão começar a diminuir quando as pessoas tiverem conhecimento de que isso pode gerar valores de indenização. E aí as empresas vão ter mais cuidado. Então, a hora que o consumidor souber que ele pode tirar um dinheiro simplesmente porque se colocou um nome num grupo de forma inadequada, imagina o prejuízo que isso vai dar para as empresas a hora que o consumidor falar, opa, estão usando meus dados de forma ilegal e eu vou ainda tirar um dinheirinho desse pessoal, né? Olha o que vai ter de ação, menina. Tem mais alguma informação? Por hoje, eu acredito que seja só. Valeu, Roberta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Adriana.